27 de outubro. Que dia é hoje? São vários acontecimentos. Vamos começar falando do aniversário do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. É praticamente impossível de falar da política brasileira nos últimos 35 anos sem falar do Lula, né? Do então agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele esteve presente praticamente em todos esses momentos aí da vida nacional, nos últimos 35 anos aproximadamente. Lembrando que com a redemocratização aí, o Movimento Direita Já, ele participou, fundou o Partido dos Trabalhadores e participou da primeira eleição já após o fim da ditadura militar e com o fim do governo Sarney. Ele disputa com o Fernando Collor de Mello e vai para o segundo turno, mas devido a um escândalo aí com uma filha que ele não teria reconhecido, e também debates na Rede Globo, que hoje, né, sabemos que foi realmente manipulado para beneficiar o Fernando Collor, que era apoiado pelo Roberto Marinho e pela Globo. Ele perdeu a eleição, mas lembrando que nessa primeira eleição para presidente após 20 anos de ditadura, o Lula teve o apoio muito grande dos artistas, intelectuais, né, cantores, atores. E você pode encontrar aí o clipe, onde reúne dezenas de artistas cantando a célebre Lula lá, né? Mas perde a eleição. Collor sofre o impeachment, na verdade, nem antes, renuncia antes, tentando manter o mandato, ou melhor, a elegibilidade, mas não conseguiu. Itamar Franco assume e seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ele apoia e vai para a próxima eleição com Lula ganhando devido à criação do Plano Real, né? Isso posteriormente em 94. Em 98, Lula sai candidato de novo contra o Fernando Henrique. E Fernando Henrique também é reeleito, né? Ele, na verdade, houve aí uma emenda na Constituição e a reeleição foi aprovada. Também, finalmente, em 2002, após 3 eleições fracassadas, o Lula se elege presidente da República. Após uma carta, né, ao povo, a carta à nação brasileira, negando muito das bandeiras que ele tinha defendido durante a sua trajetória política desde o sindicato. Lembrando que ele surge no sindicato, no ABC Paulista, Sindicato dos Metalúrgicos, e lidera uma greve na ditadura militar que vai levar ele para a prisão, né, durante quase um mês, né. Mas hoje, diante da polarização que nós temos no país, temos aí o Lula, ele é amado por milhões e odiado por outros milhões. Ele praticamente esteve presente aí em todos os momentos, e mesmo quando não esteve, diretamente, indiretamente influenciou. Que foi o caso aí, quando ele vai, depois do segundo mandato, né? 2002, 2006 e depois 2010, e apoia a Dilma Rousseff, que ganha a eleição, a primeira mulher presidente apoiada por ele, porque quando ele termina o segundo mandato, ele tinha uma popularidade muito grande que ultrapassava 70%. E a possibilidade de eleger a quem diga que qualquer um, e elege Dilma Rousseff, que posteriormente vai para a reeleição também e ganha, mas sofre um impeachment. Aí quando Michel Temer assume, e temos aí aquela discussão, foi um golpe, não foi um golpe, né? Não vamos entrar nisso aqui. Vamos dizer que após o Michel Temer, temos outra eleição na qual Lula foi impedido de participar. Já tinha estourado aí os escândalos da chamada Lava Jato, né?
mas o candidato que ele apoia, o Fernando Haddad, vai concorrer com o Bolsonaro e chegou próximo, né? A vitória após uma facada. O Bolsonaro é eleito, mas tentando a reeleição depois que Lula volta a ter elegibilidade. O Bolsonaro perde para o Lula no segundo turno, eleição apertada, levando aí o país a uma divisão. E tá aí Lula no seu terceiro mandato e dizendo e afirmando que será candidato a o quarto mandato, né? Houve ontem um encontro com o então presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, para discutir a questão do tarifaço, algumas questões aí da economia internacional. O Lula continua com uma relevância muito grande, como nós falamos aqui, amados por milhões, odiado por outros milhões. Mas também, além do aniversário do então presidente Lula, temos hoje aqui também coisas que não podemos esquecer. É o dia do engenheiro agrícola, né? E eu me perguntava qual a diferença entre o engenheiro agrícola e o agrônomo, né? O curso de engenharia agrícola e o curso de agronomia. Os nomes são muito similares, mas pelo que entendi, o agrônomo trabalha mais na área biológica, sementes, né? Plantio, trabalha mais com essa parte específica, e o engenheiro agrônomo vai trabalhar mais com dados matemáticos, né? Cálculos, questões mais relacionadas a números. Não que o agrônomo também não faça isso. São duas profissões muito próximas, né? E na verdade isso aí esse dia é criado já em 27 de outubro de 66, certo? Pelo Ministério da Educação. Também não posso esquecer aqui, estou aqui pescando, Dia Nacional da Mobilização Pró-Saúde da População Negra, que foi estabelecido no dia 27 de outubro de 2007 pelo Ministério da Saúde, certo? A gente vai se perguntar aí, mas qual é a importância de você ter um Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra? Isso se dá por uma série de fatores, mas pela desigualdade de acesso à saúde que nós temos no país ainda hoje, devido a vários fatores, né, étnico-raciais. A população negra faz parte ainda da maioria da população pobre no Brasil e tem problemas ainda ao acesso à saúde plena, mesmo com o SUS, que é um programa extremamente importante aí para o Brasil. Também é o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes. Estou pescando aqui mais uma vez. Lembrando que a anemia falciforme ela acomete principalmente a comunidade afrodescendente, né? Visto que é uma patologia que acomete mais as pessoas pretas, né? Então é uma doença que mata centenas de pessoas ainda no Brasil anualmente. Eu mesmo conheci um caso muito triste de uma criança que faleceu devido à anemia falciforme. É um problema, né, muito grande ainda no país hoje. Acomete ainda centenas de pessoas, eu diria até milhares de pessoas, diríamos assim, né? E outro aqui para fechar, o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, que isso aí foi proclamado pela Unesco em 27 de outubro de 2005. Hoje estamos aqui pescando porque são dias específicos, né? Esse dia aí, Mundial do Patrimônio Audiovisual, ele foi criado justamente para diríamos assim, preservar vídeos, fotos, né? Temos aí hoje uma questão muito interessante sobre a questão da preservação de vídeos e de imagens, hoje em sua maior parte digitais, porque tem formatos de vídeo onde você não tem mais leitores,
né? Ao longo do tempo, quem acompanhou aí o desenvolvimento da informática nos últimos anos e décadas, passamos inicialmente pelo disquete, né? Que era hoje um espaço muito pequeno, o CD, né? O DVD, o pendrive, foram várias inovações aí que foram surgindo e hoje uma parte significativa está na nuvem. Mas existem vídeos, formatos que você tem dificuldade de ter leitor decodificador. Infelizmente, algumas coisas já se perderam ao longo dos anos e outras continuam se perdendo, né? O que se faz necessário realmente ter esse museu, um museu do audiovisual para preservar esses equipamentos e preservar também essas imagens, documentos, vídeos, né? Em vários formatos. Você tem hoje aí você tem vários, né? AVI, JPEG, JPG, enfim, são muitos formatos aí de imagens e vídeos e som também e que precisam serem preservados, né? É isso. 27 de outubro. Grande abraço.